Talks, o podcast que te empodera a ir além. Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Power Talks, o podcast que te empodera a ir além. Hoje a gente vai falar de um tema super relevante das empresas, principalmente que estão em crescimento, é como manter a inovação e a agilidade enquanto o negócio escala. E para falar sobre esse tema, eu não trouxe só uma, mas duas pessoas super especiais que eu tive o prazer de conhecer num evento de inovação lá no Rio de Janeiro. Eles são diretores de uma empresa super global aí, né? A CI&T. Estou aqui com a Renata Mello, ela é Executive Director, e o Luiz Greco, que é o diretor de transformação digital. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigada pelo convite, um super prazer estar aqui falando com vocês. Oi, Felipe, obrigado pelo convite, é um super prazer estar aqui com você. Obrigado mais uma vez por aceitar esse desafio de falar um pouquinho sobre flexibilidade, inovação enquanto o negócio escala. E eu resolvi chamar vocês no Power Talks porque vocês fizeram uma apresentação super legal sobre inteligência artificial, como é que vocês estão testando isso dentro de casa. Isso pode parecer fácil de fazer, né? Mas quando a gente vê e vocês vão falar um pouquinho sobre os big numbers da CI&T, uma empresa global, gigantesca, né? Com mais de 5 mil desenvolvedores e pessoas alocadas aí nos clientes. Eu falei, alguma coisa tem de especial por trás que habilita esse pessoal de fazer isso tão rápido e começar a mostrar resultados, né? Então, por isso vocês estão aqui. Antes da gente começar no tema, eu queria muito que algum de vocês aí falasse um pouquinho sobre os big numbers da CI&T, o que é a CI&T, né? Para o pessoal que ainda não conhece vocês aqui poderem se situar também. Bom, Felipe, falar um pouquinho dos big numbers da CI&T, então, que nos dão muito orgulho. A CI&T é uma empresa que nasceu no Brasil, né, com 3 sócios que saíram da Unicamp, isso há 28 anos atrás, quando a CI&T foi fundada, mas hoje a CI&T é uma empresa global, né, então a gente está presente no mundo inteiro, são 6 mil, a gente não acompanha direito os números, 6.600 e poucos colaboradores distribuídos aí pelo mundo. A CI&T é uma empresa, hoje, um capital aberto na Bolsa de Nova York, a gente abriu capital há pouco menos de 2 anos atrás, né, viveu esse marco na nossa história, e com algumas aquisições após isso nos Estados Unidos, a gente na Europa, em Londres, na Austrália, a gente já tinha operação também na China e no Japão antes disso, né, então a gente com uma história muito sólida de crescimento pré-IPO, organicamente, depois a gente também tem uma história de crescimento por aquisições, mais organicamente pós-IPO. E aí essa experiência de ser uma empresa global, com muitas culturas convivendo, mas em todos os lugares, né, apaixonados por tecnologia. E é isso, eu acho assim, acho que esses são alguns dos nossos grandes números. Muito legal. Renata, obrigado. Aproveita e se apresenta, né? Se apresenta. Quem é você? O que você é responsável aí dentro das... Eu falei CI&T, né? Já falei global, já. É assim mesmo que a gente fala. Bom, eu sou Renata Mello Feltrinho, eu sou diretora executiva para a Latinoamérica da CI&T, cuido de uma parte dos negócios, né, em sociedade com outros diretores de todos os negócios que a gente tem aqui quando a gente fala de Latam. Eu sou paraense, tenho muito orgulho de ter vindo da Amazônia. Minha formação, na verdade, é uma formação em comunicação, mas desde muito cedo eu quis trabalhar com tecnologia, então eu abri uma startup lá atrás que desenvolvia sites para a internet, mais de 20 anos atrás. Comecei trabalhando como web designer e estou na CI&T esse ano agora, daqui a alguns dias eu completo 19 anos de CI&T. Entrei na CI&T como web designer, fiz toda uma carreira aqui, né, até o lugar que eu estou hoje como diretora executiva. Aprendi muito do que eu sei, quase tudo do que eu sei na vida de tecnologia aqui. E se tem um lugar que é legal para aprender, esse lugar é a CI&T. Então, aprendi muito e é isso. Que legal, Rê. E o Luiz, fala um pouquinho. Bom, eu não tenho tanto tempo quanto a Rê de estrada, mas em alguns meses eu completo 13 anos de CI&T, entrei em 2010.
Vim de uma carreira técnica, fui desenvolvedor por muito tempo e depois migrei para a área de gestão e foi nesse momento que eu me conectei com a CIT. Em 2010, com o crescimento, eu descobri uma empresa que estava investindo pesado em toda a área de agilidade, em toda a frente de inovação, em métodos e processos ágeis, tentando fazer as coisas de uma maneira diferente. Me apaixonei pela empresa, entrei em 2010 como Scrum Master e desde então estou aqui. Hoje eu sou parte da Rê, sou diretor executivo na CIT, mas para a região de North America. Então, fiquei um tempo fora, voltei agora para o Brasil, mas ainda continuo conectado na nossa estrutura que atende os clientes de North America. Acho que estamos participando de um momento super especial e acho que fala um pouquinho com a história da CIT, uma empresa que tenta se reinventar o tempo todo. Acho que foi isso que me apaixonou e é o que me faz estar motivado todo dia. E acho que a gente está em mais um momento, né? Acho que toda a onda de transformação digital que passou e a gente vem revivendo ela com o contexto de inteligência artificial, acho que está fazendo a empresa se reinventar mais uma vez e escrever mais uma história. Desse capítulo é uma baita honra para mim. Que legal, Luiz. Posso te chamar de Greco, né? Eu acho que o pessoal te chama mais de Greco, né? Exatamente. Então, dentro da CIT, sou conhecido por Greco. Se chamar de Luiz, dificilmente o pessoal vai saber de quem se trata. Gente, vamos lá então. Vamos começar com um tema aqui e muitas empresas, assim, não precisam chegar ao número que vocês têm de 6.600 e poucos, como a Rê falou, né, de funcionários, mas a partir do momento que começa a ter uma história, começa a ter um time um pouco maior, já tem um portfólio de serviços, né, ou uma diversidade de negócios, uma das principais dores é começar ali, travar a inovação, né, ter muita burocracia, ficar mais lenta, a gente vê o pessoal brincando que são os elefantes brancos, né, porque não conseguem se reinventar como vocês aí fazem, né? Me conta um pouquinho como que funciona esse negócio de ter, né, a flexibilidade de inovação dentro de uma empresa que foi crescendo ao longo desses 28 anos, como a Rê falou, né? E como é que isso, que bom que vocês estão há bastante tempo aí, vocês acompanharam várias fases, né, da empresa aí, do negócio e podem contar pra gente essa história. Bom, acho que a gente naturalmente começou como uma empresa super tradicional, uma empresa bastante hierárquica também, que buscou utilizar os modelos de estruturação de organizações mais tradicionais para ela crescer, mas enfrentou naturalmente os desafios do crescimento, né? Então, a gente chegou em momentos que cada vez mais a tomada de decisão ela ficava mais difícil, ela ficava mais lenta, ela ficava mais impactada, e isso foi drivando os ajustes que a gente veio fazendo na mudança organizacional, e ela até pluga um pouco com a nossa estrutura de advocacia, né? Então, eu acho que para manter a inovação e ter a flexibilidade que a gente tem para se reinventar, a gente constantemente está revisitando a nossa estrutura, questionando ela o tempo inteiro. Então, foi aí que a gente saiu de uma estrutura super hierárquica, né? Muito baseada em competências, né? Então, tinha a estrutura de consultoria, a estrutura de desenvolvimento, a estrutura de suporte, muito voltada às competências de um negócio de tecnologia. E depois a gente veio para um modelo onde a velocidade da tomada de decisão era muito mais importante, né? Essas estruturas foram crescendo e foram cada vez ficando mais inchadas e a decisão ficou cada vez mais difícil, e naturalmente a nossa cultura ela não privilegia o top-down, né? Cultura onde existe um modelo hierárquico muito forte, esse modelo funciona, mas a nossa é uma cultura muito mais colaborativa. A gente acredita que trazer mais mentes para o mesmo problema, para o mesmo desafio, saem resultados e soluções muito mais inovadoras, e foi nesse momento que a gente decidiu quebrar o nosso modelo hierárquico e adotar um modelo, e a gente foi mesmo para campo para entender as organizações e as estruturas mais disruptivas que tinham de modelos organizacionais, e a gente se deparou com um modelo de advocacia, e a gente é muito, muito bom em testar e escalar as coisas muito rápido, né? Então a gente testou inicialmente, quebrou as nossas unidades de negócio em estruturas mais autônomas, né? A gente brinca como são mini CINTs dentro
da CIT global, né? Então, cada estrutura tem a sua própria missão, tem o seu próprio conjunto de diretores e executivos que são responsáveis, que têm as suas metas, e isso permitiu a gente escalar e fazer com que a empresa crescesse de uma maneira muito estruturada, né? Então, cada vez que a gente tem que fazer ou uma aquisição ou a gente cresce, a gente revisita a estrutura de unidades, faz uma nova quebra, faz um novo rearranjo e a gente consegue sair do outro lado muito mais forte do que a gente estava, né? Então, a gente entende que tem alguns pilares aí, né? Tem um equilíbrio de fato de muito atrelado à nossa cultura, né? De colaboração, então a gente sempre vai buscar modelos que incentivam a colaboração muito menos do que o modelo autoritário e hierárquico. Então, acho que esse é um pilar super relevante dentro da nossa cultura. O outro lado é testar e falhar muito rápido, né? Então, a gente sempre está testando coisas diferentes, algumas vão dar muito certo, outras não vão dar tão certo quanto a gente gostaria, mas a velocidade do aprendizado, uma vez que a gente reconheceu que aquele modelo deu certo, a gente vai escalar para a empresa inteira, então essa habilidade ela é super importante para a gente. Uma vez que a gente testou em uma unidade e deu certo o modelo de advocacia, a gente fez o rollout global, então globalmente a gente está estruturado em unidades de negócio, né, unidades de crescimento, na verdade, que a gente chama de growth units, e a gente colocou unidades que estão dentro do que a gente chama aqui de plataforma, que servem a estrutura global como um todo, e unidades que são horizontais, que tratam assuntos super específicos, que aí é um conjunto multidisciplinar de pessoas que a gente chama de powerhouses, né? E a gente, na verdade, com esse modelo conseguiu escalar, conseguiu conectar globalmente pessoas que estão interessadas ou querem se conectar em determinado assunto e estão plugadas numa unidade de negócio, e isso fez com que, por exemplo, o cenário de Generative AI escalasse muito rápido dentro da CIT, né? A gente rapidamente formou um time multidisciplinar, esse time foi ganhando corpo, a gente montou uma estratégia de como que a gente faria o rollout para toda a estrutura e a gente definiu quem era o responsável de cada uma das frentes e hoje a gente tem uma atuação global, uma estratégia, um point of view global frente a esse tópico, né? Mas acho que está muito atrelado à nossa cultura, né? As crenças que a gente tem, o que a gente traz desde o início da CIT, né? O nosso mantra de desenvolver pessoas antes de desenvolver negócio, esse tipo de coisa, de fato, ele faz a diferença no dia a dia e é como a gente, mesmo no nível de diretoria, se comporta e é como que a gente acredita que vai ser a construção de um futuro, não de uma empresa de 100, 200 mil, 7 mil ou 20 mil. Acho que eles são os princípios que vão nortear como que a empresa vai se reinventar daqui para frente. Muito legal, obrigado, Greco. Só para a gente ter uma linha do tempo, quando é que foi introduzido esse último modelo da adhocracia, né? Acho que a gente começou a exercitar isso lá para 2016, 2017, por ali, né? Quando a gente entra ali num momento da nossa oferta que a gente fala de Digital Transformation, que a gente começa a ter uma demanda muito grande das empresas buscando a gente, as oportunidades chegando de negócio para a gente atender, e naquele momento, na verdade, assim, tem uma necessidade também de negócio, né, que isso acontece. Então, a adhocracy, ela passa por um conceito de que você se organiza em torno de oportunidades de negócio. Isso tudo para você garantir leveza na forma de você gerir, leveza na forma de tomada de decisão. O Greco estava falando, estava pensando nisso, estava falando, cara, tem um pilar muito importante que é agilidade na tomada de decisão, né? Então você perguntou, poxa, como é que empresas pequenas vão crescendo, e acho que isso é uma coisa muito importante de prestar atenção, né? Se você está crescendo, você está adquirindo mais negócio, né? Você está tracionando mais negócio, e aí você começa a ficar, na verdade, bom, agora eu tenho que controlar, agora eu tenho que, né? Você torna um negócio mais lento, mais engessado. Então, tudo que você não pode perder para que você continue competitivo, na verdade, para que você continue uma empresa que aprende e que tem espaço para errar, aprender, crescer e fazer mais coisa, é garantir mecanismos para que você continue leve e que você tome decisões acertadas, né? A liderança pode ser capaz de ajudar na tomada de decisão, né, do teu time e tudo, enfim. Desbloquear, né, processos que estejam segurando os times, as pessoas, os negócios, mas crescendo de uma forma que garanta que isso seja leve e não pesado e não burocrático. Então, a adhocracy, ela vem como um modelo, né, organizacional que nos garante leveza, nos garante unidades autônomas, em que as lideranças tomam as decisões ali com seus times e podem avançar nos negócios, enfim, nos aprendizados de forma autônoma. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: a autonomia você não dá, né? Ninguém dá autonomia, ninguém recebe autonomia. Autonomia você exerce. Então, a adhocracy, ela chega para nos ajudar
a estar organizado de um jeito que a gente consiga exercer a autonomia nos negócios e na execução e no aprendizado. Muito legal, Rê. Gente, assim, para nossa audiência que nunca ouviu falar de Adhocracy, vocês podem dar uma pincelada do que é e principalmente falar das diferenças. O contraste eu acho que ajuda muito o pessoal a entender, assim, como que era talvez o modelo, né, de gestão ou de hierárquico, né, da empresa de vocês e como é agora. Só o pessoal conseguir materializar um pouquinho esse conceito. Para quem não conhece a Adhocracy, tem um livro que se chama Fast Forward. Acho que é legal dar essa referência, que eu acho que ele tem a base, né, do que é, de como é que funciona a Adhocracy. Ele compara muito bem os modelos também. Então, se vocês quiserem ler e aprofundar nesse conceito, chama Fast Forward. Eu acho que a grande diferença é que antes disso, né, você tinha unidades orientadas a resultados consolidadoras, né? Então a gente tinha por regiões de forma muito mais consolidadora. A tomada de decisão ela era feita toda, né, de forma muito mais centralizada por regiões, e a gente era dividido em torres por verticais de negócio, né? E na verdade essas torres elas eram muito mais orientadas à execução dos negócios que deveriam ser desenvolvidos e tudo e depois consolidados por uma região. E elas não tinham, e não o próprio desenvolvimento do negócio, né? Então as decisões sobre capacity, time, lideranças, né, a feita que os negócios iam chegando, como é que a gente ia estruturar esses negócios, operar esses negócios, acabavam sendo feitos eram feitos de forma muito mais centralizada, o que tornava a gente muito mais lento. Você imagina você ter que negociar, né, time, lideranças, enfim, recursos, né, para uma empresa muito grande de forma centralizada, tornava tudo muito mais lento. Então, quando você divide isso nas unidades de crescimento, né, cada unidade de crescimento tem em torno de 200, 250 no máximo pessoas, e aí se você vai desenvolvendo mais negócio e você quebra em novas unidades de negócio, você está fazendo isso justamente para que você possa ser leve na tomada de decisão de como operar o negócio. Aí você é responsável por desenvolver negócio e também operar o negócio que você está fazendo. Então, você consegue, na sua própria unidade de negócio, exercer a sua autonomia de decidir como é que eu estruturo o time, se eu preciso contratar, se eu tiro de uma liderança que está num lugar e coloco para outro. Então, como é que eu me reorganizo para fazer esse negócio que eu acabei de fechar acontecer, ou esse negócio que eu estou tendo muita demanda, crescer? Então, isso torna com que a gente seja muito mais rápido para operacionalizar os negócios que a gente está desenvolvendo, né? Sem você precisar de muita negociação entre unidades e lógico que isso sempre acontece, às vezes você precisa de uma capability que está num lugar que não tem em outro. Mas mesmo para isso, hoje a gente tem mecanismos que são cross e que ajudam muito essa conversa. Então, sem dúvida, isso tornou a gente muito mais ágil. E até complementando alguns pontos, ela é um grande contraponto à burocracia, né? A questão de padronização, experimentação, áreas especialistas, né? Que, na verdade, conversam muito pouco. Aquele modelo tradicional de time de vendas, time de execução, time de suporte, na verdade, você tem uma unidade de negócio responsável de ponta a ponta, como a Rê comentou. Isso permite mais experimentação, mais validação de hipóteses, né? Você permite, naturalmente, mais autonomia para as frentes poderem validar qual que é a melhor forma de lidar com os negócios que cada unidade está trabalhando naquele momento. Então, acho que ela fez com que a gente se tornasse, até respondendo um pedaço da sua pergunta, muito mais inovador, né? Porque ao invés da gente ter um contexto que a gente está testando algumas hipóteses, a gente tem 20, 30, 40 contextos testando N hipóteses diferentes, né? E, na verdade, quando a gente encontra alguma coisa super bacana, a gente depois consegue fazer o rollout disso para o restante da CIT, né? Então, acho que esse foi o grande objetivo, simplificar e tirar todo aquele pedaço burocrático que uma organização tradicional traz para um modelo muito mais ágil, muito mais veloz, muito mais aberto, né, que dá muita oportunidade de experimentação, de validação de hipóteses e tudo mais. Foi super importante para a gente, não só no dia a dia dos times, mas para uma unidade de negócio como um todo, né? Trazer esse mesmo mindset, trazer o mesmo conceito para o contexto de negócio foi super importante para o crescimento que a gente teve, que a gente vem tendo durante os anos aí. Esse número de 250 é o número que vocês descobriram ou tem na metodologia? Como é que é? Foi teste também? Fala um pouquinho aí. No nosso modelo de experimentação foi quando a gente começa a ver que vai ficando, né, complexo de gerir. A gente tem
Bom, para isso dar certo também, óbvio que a gente tem processos de gestão de pessoas muito bem estruturados, processos de governança de toda a parte de administrativa financeira, né? E que são guidances, que são cross, né? E aí, quando a gente começa a experimentar esse modelo, a gente começa a ver que, quando ia ficando muito grande, né, ia ficando muito complexo gerir, né, as lideranças, o número de liderança por número de liderados por liderança, enfim, de gerir esses processos. E aí a gente já vai ficando uma empresa, iam ficando unidades em que a tomada de decisão começa a ficar complexa de novo, né? Você fala, poxa, para tomar uma decisão para muito mais gente, precisa reunir, então, quem são... Porque as growth units são lideradas por o que a gente chama de squad executivas, né? Uma squad de liderança. Então, às vezes, a gente tem que trazer toda a squad de liderança, tomar uma decisão. A gente fala, isso já aqui já não está tão... A gente sente muito na pele, isso já não está tão ágil, não está tão leve. Então, qual é a decisão aqui? A decisão é a gente quebrar, eu acho que o tamanho ideal aí a gente vai, 200 pessoas, 250, a gente vai sentindo isso. Para quem é mais nerd também, a gente usou uma referência também de pesquisa científica chamada Dunbar's Number, então tem uma referência para quem quiser usar também, que ele estabelece, né, um limite cognitivo de conexão com as pessoas, que para a gente é super relevante, né? A gente que entende que pessoas são a parte essencial do nosso DNA, a gente quer manter a conexão o máximo possível, então por isso a gente também usou, mas naturalmente a gente está indo além do Dunbar's Number, né, de certa maneira, então a Rê trouxe um ponto super relevante que foi a nossa experiência também, né? Então foi a gente testando hipóteses, a gente chegou a ter unidades super grandes, com 400, 500 pessoas, a gente teve unidades de 80. Então, a gente foi testando N hipóteses e a gente foi encontrando o número que fazia sentido para o nosso contexto. E ele está nesse número aí de 250, tá hoje um número mágico aí que a gente brinca que uma unidade deveria ter. E até isso a gente tem liberdade, né, na coisa de tomada de decisão. Não quer dizer que chegou em 200, 250 pessoas, você é obrigado em quebrar numa outra growth unit ou... Então, o time executivo que está ali na frente, ele tem essa liberdade também, porque muitas vezes você chegou até, sei lá, você está em 300 pessoas, mas você atende um único cliente ali naquela unidade, que é um grande cliente, que é um negócio grande, então você prefere manter, né? Do contrário, vai ser prejudicial você quebrar, então tem essa liberdade, não é nada escrito em pedra. Assim. Legal, Rê. Se a gente pudesse colocar uma lupinha numa growth unit dessa para saber uma estrutura, você falou um conceito bem legal que é squad. Geralmente o pessoal conhece cases Nubank, enfim, Spotify, squad de desenvolvimento, produto e tal, mas você está falando de squad de liderança, né? Explica um pouquinho aí, até onde vão essas squads, como é que elas funcionam. Ela é só um outro nome para uma camada ou para um departamento, ou realmente tem coisas diferentes, né, no processo, na cultura, tomar a decisão de vocês? Na linha de estruturar unidades de crescimento, quando a gente fez a movimentação de uma estrutura mais burocrática para o desenho de advocacia, a criação dessas unidades, naturalmente, ela determinou grupos de executivos responsáveis por cada uma dessas unidades, né? E aí foi quando a gente trouxe o conceito de não é cada um por si ali, precisa ter uma estrutura coesa que faça com que essa unidade vá para frente, né? Foi aí que a gente criou o termo de squad executiva, né? Então, cada unidade tem a sua squad executiva, e na mesma linha que a Rê comentou, o número de executivos varia também, algumas têm um pouquinho mais, outras têm menos, dependendo do objetivo que cada uma delas tem, mas é uma composição multidisciplinar na maioria das vezes, né? A gente tem sempre alguém de tecnologia, por exemplo, como um CTO, tem alguém que tem um perfil mais de tocada de operação, tem gente mais de estratégia, tem gente mais de produto e por aí vai. Às vezes ela tem especialistas em algumas verticais também, ou de negócio, ou de tecnologia, como dados, inteligência artificial. Então, é uma composição que cada unidade encontra que faz sentido para lidar com os desafios que estão ali, com aquele grupo de clientes com que aquela unidade é responsável. Então, a gente criou esse conceito de squad executiva, né? E a outra maneira também que a gente entendeu é para a gente trabalhar junto com a plataforma, né? Então, a gente tem as estruturas que são compartilhadas ali, né? RH, financeiro, controladoria e por aí vai. E foi a maneira também que a gente encontrou de fazer a composição da squad executiva além ali daquele desenho só dos diretores, executivos que estão responsáveis ali, mas como que a gente pluga o restante
da plataforma dentro desse desenho, né? E descendo um pouquinho mais, tipicamente uma unidade ele tem essa squad que é responsável pelos negócios como um todo. Então, em geral, a gente divide por cliente ou vertical, né? Dependendo muito o contexto que a gente está, a gente vai se adaptando. E essa estrutura é responsável pela operação de ponta a ponta de cada um desses clientes, né? E aí a gente se divide de acordo com o tamanho da operação. Em alguns cenários tem dedicação exclusiva, em alguns cenários a gente tem compartilhamento de um grupo de executivos com um número maior de clientes também. Então, novamente, né, não tem uma receita pronta, não tem one size fits all. Existe, na verdade, uma liberdade daquele grupo executivo tomar a decisão de qual é a melhor maneira de se estruturar, né? E ali, dentro daquela frente, tem as squads tradicionais, né, que aí seriam os times de desenvolvimento que, novamente, a gente estrutura de acordo com o contexto. Ele varia de acordo com a necessidade também, de acordo com a escala, né? Então, se a gente pega um cliente de 200, 300 pessoas, a gente tem uma configuração. Se a gente tem uma estrutura de 20 pessoas, a gente tem outra configuração. E depende também do desafio que a gente tem no cliente, né? Se é um desafio muito mais de entrega de valor de negócio, a composição é X. Se é um desafio de escala, volume de entrega, delivery, a composição é Y, e a gente se adapta de acordo com cada contexto, né? A gente tem alguns pilares que são super relevantes para a gente entende que o grupo é mais importante que o indivíduo, mesmo em nível de times de desenvolvimento. Então, a gente acredita muito que um time de desenvolvimento, a composição daquelas pessoas juntas, ela traz muito mais valor do que os indivíduos isoladamente, né? Então, esse é um negócio que a gente acredita muito e a gente entende que é algo que de fato consegue transformar ali a maneira como as empresas fazem negócios, desenvolvem tecnologia. E então a gente incentiva muito essa estrutura, mas cada uma se adapta para o que faz sentido ali, né? Então essa é a composição básica, né? Squad executiva e os times que estão plugados em cada um dos clientes, e isso tudo sendo suportado pelas estruturas que são cross, como a Rê comentou, as powerhouses ali, que direcionam assuntos que são mais horizontais dentro da empresa. Então, acho que fazendo uma lupa é essa composição de uma unidade de crescimento. Só para complementar uma curiosidade, porque o Greco até falou, se a gente acredita que os indivíduos são maiores, né, ou os grupos são maiores do que os indivíduos, né? Inclusive na squad executiva. Então, na squad executiva a gente tem diretores executivos, gerentes executivos e algumas vezes vice-presidentes fazendo parte da mesma squad executiva, liderando uma growth unit, e ali todos juntos, na verdade, tomam as decisões, não hierarquicamente, né? A hierarquia nesse lugar, na tomada de decisão daquele grupo de negócio, daquela growth unit, não está, né, as decisões não estão orientadas ao cargo de quem está ali na unidade, mas na complementariedade, a decisão ela é sempre tomada ali em conjunto, né? E é essa complementariedade ali de skills, na verdade, que fazem com que o negócio se desenvolva e que a gente tenha sucesso dos negócios. Isso é muito legal também no modelo da Adhocracy, né? Então, eu acho que é uma curiosidade, mas é uma diferença bem interessante em como o modelo funciona. Legal, do modelo tradicional, né, Rê? E, gente, como é que funciona para o pessoal que não está na squad executiva, né? Que eu acho que esse deve ser uma diferença aí também. A transição, crescimento dos colaboradores, rola de mudar de squad, de growth unit. Como é que funciona isso? Porque deve dar uma bagunçada aí, né? O mais importante é a saúde do negócio, o crescimento do negócio e a felicidade das pessoas, né? Então, a gente super funciona de você trocar pela necessidade do negócio, né? A gente abre oportunidades, a gente tem processos estruturados para que as pessoas possam, né, conhecer e buscar também, poder se movimentar nas nossas próprias oportunidades internas que são geradas pelo crescimento do negócio, né? Então as pessoas têm acesso a isso, então a gente tem esse processo que ajuda. Então as pessoas podem se aplicar, a gente tem um processo que chama RapFit, as pessoas podem se aplicar, se tem uma oportunidade de crescimento para elas numa outra unidade, num outro negócio, e elas querem participar daquilo, essas vagas são, por exemplo, divulgadas internamente, elas podem se aplicar a esse processo super idôneo. Então tem as regras, se elas passarem nesse processo, né, as lideranças, as squads executivas das unidades já sabem como é que funciona, então, enfim, tem tempo que ela precisa mudar, então isso super acontece. E acontece também na necessidade do negócio, a gente precisa de skills específicos, e aí, no nível,
né, entre squads executivas, a gente conversa, e eu mesmo estou numa oportunidade de negócio grande agora que a gente precisa de um perfil específico de um executivo de operação que não tem nessa unidade, e a gente está conversando com outras unidades, outros diretores, executivos, de outras squads executivas, e vendo se existe a oportunidade de trazer alguém que é uma oportunidade de crescimento para essa pessoa também. E é como o Greco falou, se tem uma coisa que a gente acredita, é que a gente precisa desbloquear o potencial das pessoas, colocá-las no lugar certo, onde tem mais chance delas crescerem. Isso é o melhor jeito de crescer negócio. Então, a gente sempre abre essas oportunidades, conversa, colabora. A colaboração está aí também, né? E aí tenta movimentar as peças, né? As nossas peças preciosas para fazer que o negócio tire o melhor proveito disso e as pessoas nas suas carreiras também, né? Vocês falaram um pouquinho da Powerhouse. Isso me intrigou, porque eu vi na apresentação esse nome, e aí eu peguei o Greco lá, tinha uma fila enorme para conversar com vocês, e não deu tempo de explorar muito, mas eu queria muito entender o que são as Powerhouses e qual que é a importância delas, porque eu vi que foi um ponto essencial para vocês conseguirem fazer, principalmente essas experimentações de inteligência artificial, etc. Eu queria aprofundar um pouquinho desse ponto. Bom, acho que ela foi um desdobramento natural da nossa movimentação para um desenho de advocacia, né? Uma vez que a gente quebra aquela estrutura tradicional, que existem áreas responsáveis por frentes que são muito especialistas, a gente não queria perder um conhecimento de assuntos que eram horizontais e estavam acontecendo dentro de cada unidade, né? Então, além das unidades de crescimento, que tem um foco muito grande em negócio, a gente queria capturar todo o nosso aprendizado em assuntos horizontais. E quando eu digo assuntos horizontais, eles estão relacionados a N frentes, né? Então, tanto de indústria, então a gente tem, por exemplo, Powerhouse que estão falando de Open Finance, de Retail, de N outras indústrias, mas a gente tem, por exemplo, Powerhouse bem específicas de tecnologia, né? Como Generative AI, que a gente comentou um pouquinho, Cloud Migration, Data, e por aí vai, né? Web3. Então, foi a maneira que a gente encontrou de criar estruturas que sejam multidisciplinar. Então, na verdade, por exemplo, eu faço parte de uma unidade de negócio como a Rê e participo de uma ou mais powerhouses, né? Então, a gente tentou quebrar um pouquinho essa lógica de ter uma unidade isolada que tem só os especialistas em inteligência artificial ou só os especialistas em dados, mas, na verdade, a gente criou uma estrutura onde a gente tenta equilibrar um pouco das duas coisas, né? Você precisa ter o conhecimento específico, mas você tem que ter um campo de jogo para você testar aquele conhecimento que está dentro daquela powerhouse, né? Então, se você faz parte da powerhouse de retail, você tem que se conectar em unidades de negócio que tenham clientes de retail, né? A mesma coisa de Open Finance e outras comunidades que a gente tem. Então, a composição de uma powerhouse ela é uma estrutura multidisciplinar, tanto em termos de pessoas que estão em unidades de crescimento diferente, né, growth units diferentes, tanto quanto em perfis mesmo. Ali a gente tem tanto de executivos, vice-presidentes, o César, né, o nosso CEO, participa de diversas powerhouses também, uma atuação direta ali, em especial nesse momento na powerhouse que está tratando Generative AI, todo o desdobramento que a gente está vendo pela frente. Mas também tem, por exemplo, pessoas de frontline, a gente tem desenvolvedores, tem arquitetos, então essa é uma visão completamente multidisciplinar de como que a gente consegue dar foco em assuntos que a gente entende que são extremamente relevantes para a empresa como um todo, né? Outro ponto que acho que é legal compartilhar é que esse desenho ele dá uma certa flexibilidade para a gente em termos de criar ou até a gente extinguir uma powerhouse que estava tentando resolver algum tipo de problema, endereçar algum tipo de assunto que ele não ganhou tração. E aí, em geral, as empresas têm aquele dilema, né? Pô, eu tenho pessoas dedicadas ali, o que eu vou fazer e tudo mais, eu não consigo realocar. A gente, de certa maneira, não tem essa dificuldade porque, em geral, as pessoas estão dentro das unidades de negócio tentando trazer aqueles conceitos da powerhouse para os campos de jogo que elas estão atuando, né? Então, isso dá uma força muito grande para a gente, ou colocar investimento no que está dando certo e a gente acelerar aqueles assuntos, foi o que aconteceu naturalmente para a gente com Generative AI, ou a gente, de repente, extinguir
algum assunto que a gente tentou dar atração, não fez sentido, a gente não conseguiu ganhar o espaço que a gente gostaria, legal, vamos pro próximo, e as pessoas focam em outras coisas ali, né? Metaverso, né? Acabou com a Powerhouse de Metaverso. Tava todo mundo brincando sobre... A gente nunca terminou, a gente nunca parou com ela, mas, por outro lado, a gente sempre teve a reflexão do quanto faz sentido investir mais ou não, né? Acho que essa é a parte bacana. A gente capturou ela dentro de uma Powerhouse de Web3, um pouquinho mais ampla, né? Não especificamente de metaverso, mas que tratava cripto, NFT e por aí vai. Legal. Então, é isso que a gente assim que a gente vai dosando que a gente deveria colocar mais energia, mais investimento ou não. A gente vem falando das Growth Units, eu falo só, cara, é uma coisa que a gente acredita, na verdade, mais do que a gente acredita, a gente experimenta e é assim que a gente cresce. A inovação, ela acontece no negócio, ela não acontece numa área apartada de pesquisa, né? A gente não acredita nisso. Então é do negócio que vem a inovação. O que as powerhouses fazem? Elas capturam de um jeito mais vertical essa inovação de negócio, de um jeito horizontal, desculpa, essa inovação de negócio, né, que a gente aprendeu nas unidades, elas estão compartilhadas ali, e a gente acelera o aprendizado horizontal que a gente teve, né, a partir das powerhouses, e a gente dá um boost nisso, e a gente une as pessoas que têm esse aprendizado, cada um que vem da sua Growth Unit, né, do seu contexto, do seu campo de jogo, do seu cliente, e que aprendeu ali, né, alguma coisa de tecnologia, ou se a gente está falando de uma questão de negócio, como a gente está falando de retail, e ali a gente faz um boost daquele aprendizado. E aí isso é muito legal, porque isso a gente consegue fazer share, compartilhamento, e a gente consegue ser mais inteligente internamente, mas também externamente, porque as powerhouses, elas também têm esse objetivo de fazer share com o mercado daquele do nosso aprendizado, daquilo que a gente aprendeu com os nossos clientes e também, né, com quem faz parte da comunidade de relacionamento de CIT de mercado ali, nos eventos, nas redes sociais. Então, a gente estava ali no Web Summit fazendo share de aprendizados que a Powerhouse de Generative AI, de Data, enfim, né? Teve ali, a gente está fazendo share. Então, a gente acredita muito que vence o jogo quem aprende mais rápido. Então, as Powerhouse, elas são esses mecanismos de acelerar e de potencializar o aprendizado que a gente tem no negócio todos os dias. E eu imagino que isso surgiu depois que vocês tiveram desafios e dificuldades de compartilhar conhecimento, né? Já que vamos separar em Growth Units, está todo mundo ali focado, né, numa determinada unidade e o conhecimento vai se perdendo, né? Então, a Powerhouse foi uma das soluções aí para conseguir compartilhar e acelerar. E o nome Powerhouse veio da onde, gente? Olha, boa pergunta. Já é tão natural, né, que ninguém... Eu não lembro. Você lembra, Greco? Essa coisa de nome, né? Tem um negócio complexo. Eu não lembro. A gente tem uma unidade que é muito legal também, que na verdade foi um reposicionamento também, que é a GGP, que a gente chama. Era o nosso antigo marketing, né? Ele virou a Global Growth Partners, né? Parceiros que nos ajudam no crescimento. E eles nos ajudam não só em crescimento e validação de estratégia de negócio, mas também dentro da nossa estruturação e nomenclatura. Eu acho que veio da linha, veio da GGP, né? Essa nomenclatura, mas a gente achou que fazia todo sentido e tudo mais, e a gente adotou. Com certeza vocês tiveram um aprendizado gigante para adotar esse tipo de estrutura mais flexível, né, de adotar uma estrutura que possibilitasse vocês continuarem se reinventando, crescendo o negócio, sem burocracia e etc. Mas eu queria que a gente extraísse aqui o melhor do aprendizado do conhecimento, né, de uma maneira genuína, gratuita, para quem não é cliente da CI&T. Quais foram aí os aprendizados e como que as pessoas podem transformarem aí os gestores que estão nos ouvindo, transformarem seus negócios em negócios mais ágeis, mais flexíveis e que possam inovar também? Super legal a tua pergunta, porque eu acho que a gente está num momento, esse momento todo da reviravolta de inteligência artificial, uma das coisas que eu acho que a gente vai ter um impacto enorme vai ser em liderança, na forma que a gente lidera. Porque, no fundo, um líder, ele tem um papel importante em fazer com que as decisões que precisam ser tomadas sejam melhores tomadas. A melhor decisão. Então, eu acho que a primeira coisa é entender, o Greco já falou sobre isso, mas que a gente, enquanto líder, enquanto gestor, nem sempre tem as melhores respostas, né? Então, não confiar na nossa experiência, ou na nossa visão de mundo, ou naquilo que a gente tem enquanto expertise como bagagem, como um único repertório das melhores respostas. Então, você garantir um modelo em que você ouça
né, colaborativamente muito mais gente, e que isso não importa o cargo, né, que você tem esse espaço para você ouvir, te torna muito mais inteligente, mas muito mais inteligente. Eu acho que esse processo nos ajuda a ser a empresa que a gente é e ter chegado onde a gente chegou e está nos ajudando agora a avançar, por exemplo, com Generative AI no core do nosso modelo de negócio, que vai ser uma grande transformação. Já é uma grande transformação que a gente está vivendo, né? A gente não estaria fazendo isso, não teria conseguido fazer todas as transformações que a gente fez se um grupo de liderança tivesse na mão desse grupo de liderança tomar decisões e a partir do que eles sabiam. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Outra coisa também que eu acho que é muito importante, que eu vou dar aí, eu acho que deixar o Grego falar também é dele, mas a minha pessoal é que em tecnologia, especialmente, mas nada é definitivo, né? As coisas mudam muito rápido. Então, a gente precisa se manter curioso e a gente precisa não ter medo da inovação. E quando a inovação ela vem no começo da curva, ela sempre causa muita estranheza e muitas vezes causa medo, né? Então, a gente se acostumou ao longo da nossa história a ver ondas disso acontecerem várias vezes, né? Aconteceu com o ágil, né? A gente era uma empresa super orientada a RUP, a processos, CMM5, cheio de práticas, burocrática nesse sentido. Quando veio o ágil, que muda isso tudo, a gente se aproxima, na hora que a gente entende o poder disso, a gente muda, assim, mas é uma mudança de 8 a 80, assim, de uma vez, mas porque a gente se aproxima sem preconceito, com curiosidade, entende e fala, essa mudança, essa onda precisa acontecer, a gente precisa pular dentro desse mar, né? Então, eu acho que se manter curioso, se manter humilde e entender, aprender e desenvolver, acho que um terceiro ponto, agora é assim, a liderança aprender a trazer o time para ser capaz de sistematizar aprendizado também, porque também, se você cria todo um modelo de espaço onde existe autonomia para aprendizado e para teste, e você entende, né, o que funciona e o que não funciona, mas você não é capaz de sistematizar depois aquilo para você escalar no tamanho de uma empresa como a gente você perde, né, grande parte do aprendizado que você teve. Então, eu acho que isso que faz da gente também uma empresa que tem muito sucesso ao longo desses anos em crescimento e nos resultados que a gente tem, que é esse foco que a gente tem no sistematizar aprendizado, isso virar muitas vezes processo, ou isso virar aprendizado e isso poder ser compartilhado do ponto de vista mais amplo da empresa. Bom, eu só tenho a reforçar os pontos que a Rê trouxe, né? Eu acho que toda vez que a gente tem um engajamento novo com um cliente novo ou constantemente com os nossos clientes, o nosso perfil, de fato, é sempre trazer provocações e mudanças para a mesa, né? Eu acho que a gente não se conforta com o status quo e, na maioria das vezes, esse tipo de movimento ele gera desconforto, né? A mudança é sempre desconfortável, e principalmente para a liderança, né? Sempre tem um peso, sempre tem o dia a dia ali de como que o negócio está acontecendo e muitas vezes não tem agenda para transformação. Mas quando vem essas grandes revoluções, elas chegam como uma onda de choque, né? Porque ninguém estava preparado, aquilo não é parte da cultura. Então a gente tenta trazer essa provocação também para que o contexto de adaptabilidade, de inovação, ele seja parte do dia a dia da empresa, né? De alguma maneira, você precisa incutir isso dentro da cultura organizacional, porque do contrário, vão ser choques atrás de choques, né? Assim, e muitas vezes isso se transforma em desespero, se transforma em maneiras de tentar se adaptar a algo novo, quando na verdade aquilo deveria ser natural. As mudanças vão acontecer e cada vez numa velocidade maior. É isso que a gente está vivenciando no contexto de Generative AI, né? E a gente vê que a gente está só no começo dessa onda, e eu acho que uma vez que a gente coloca isso como parte normal da cultura, né, então a gente sempre traça, né, tenha pequenos experimentos isolados testando coisas novas, né, isso é sempre coisa que a gente traz para a mesa. Você não vai transformar a empresa do dia para a noite, não é Big Bang, mas pelo menos comece em uma frente, teste em uma área, né, dá oportunidade para as pessoas pensarem também, né, tem muita gente brilhante que está trabalhando contigo e muitas vezes a gente deixa aquela voz abafada, né? A gente acaba não dando oportunidade para essas pessoas testarem e validarem e de repente tem coisa super valiosa ali que pode transformar o seu negócio. Então, muito mais do que trazer tecnologia, trazer estratégia, trazer design para a mesa, né? Que acho que é o nosso arroz com feijão ali, é trazer mudança, né? Trazer transformação, trazer uma cultura de inovação que permita você estar sempre na vanguarda do seu negócio. Então, acho que
esse é o nosso takeaway, essa é a maneira que a gente entende e é o que a gente tenta fazer dentro de casa, né? A gente brinca que a cada 2, 3 anos a gente está passando por uma nova CIT e a gente está escrevendo uma nova CIT nesse momento, né? A gente ainda não sabe o futuro, mas a gente não tem dúvida que a gente vai sair mais forte no final dessa jornada, né? E a gente tenta transmitir isso para os nossos clientes também, né? Então, muito mais do que uma mudança em processo, em tecnologia, em design, então uma mudança em pessoas, em cultura, a forma como você enxerga os negócios e como que você lida com o seu time ali, ela vai ser extremamente importante, como que a sua organização, como que a sua empresa vai ter sucesso em resultados de negócio, né? Então, por isso que acho que esse é um ponto extremamente importante para a gente quando a gente entra num engajamento novo ou com os nossos clientes. E vai acelerar aí, hein? Dizem que vai acelerar cada vez, agora 2, 3 anos, daqui a pouco é cada ano. Gente, obrigado demais pela presença de vocês. Para mim foi uma aula, uma honra ter vocês dois aqui batendo esse papo. Espero que a nossa audiência também tenha gostado e tirado aí alguns insights, aprendizados, para levar um pouquinho dessa cultura, né, da empresa de vocês e o modo de pensar que está dando tão certo para vocês e para os clientes, né, de vocês. E espero realmente que ajude o pessoal. Obrigado demais, gente. Até a próxima.